Vou começar. Então, eu sou a Letícia, sou a mediadora aqui dessa conferência com o Dr. Carlos Setúbal. Hoje a gente completa 20 anos do anúncio do sequenciamento, do primeiro sequenciamento completo do genoma humano, feito na Casa Branca. Nesses 20 anos, as técnicas de sequenciamento evoluíram muito e hoje, inclusive, podemos sequenciar mais rapidamente o genoma completo de um organismo, como foi feito com o coronavírus, que foi sequenciado em 48 horas. E por isso a RSG decidiu fazer uma comemoração com esse webinar e alguns lançamentos do nosso grupo de estudantes. A gente pretende fazer um webinar por mês até o nosso 5º simpósio, que será online. As submissões de resumo já estão abertas e a liberação para participação, o link será liberado um pouco mais tarde. Hoje lançamos também nosso podcast com temas sempre relevantes dentro da área de bioinformática, e o nosso primeiro podcast é sobre o mercado de trabalho para bioinformáticas. Temos também a Yellow Page, que é uma página colaborativa com softwares de grupos brasileiros. E todas essas informações estão no site da RSG, nas nossas mídias sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram. Eu agradeço muito o Dr. Setúbal e fazendo um breve resumo sobre o nosso palestrante. Ele é pioneiro na introdução na área da bioinformática, pioneiro na bioinformática no Brasil. O professor Setúbal também coordena o Laboratório de Bioinformática do Departamento de Bioquímica no Instituto de Química da USP e é professor titular desse departamento. Por favor, professor Setúbal, muito obrigada. Se o senhor puder começar a sua apresentação agora, a gente agradece imensamente sua participação. Muito bem. Então, eu quero agradecer a Letícia e a Raquel pela oportunidade de dar essa palestra para vocês. E como a Letícia mencionou, hoje, no dia 26 de junho de 2020, nós celebramos 20 anos do anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos a respeito da finalização do genoma humano. E esta foto mostra, é uma foto tirada há 20 anos atrás, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Ao centro está o presidente na época dos Estados Unidos. À direita, à esquerda dele, à direita na foto, à esquerda do presidente, está Francis Collins, e à direita do presidente, à esquerda na foto, está Craig Venter. Francis Collins e Craig Venter são os dois cientistas líderes dos projetos sobre os quais eu vou falar agora para vocês. Então, o que exatamente estava sendo anunciado? O que exatamente estava sendo celebrado? Estava sendo celebrado a disponibilização de duas versões iniciais do genoma humano. Uma versão foi produzida por um consórcio internacional, conhecido como Projeto Público, e o seu líder era o cientista Francis Collins. E a outra versão tinha sido finalizada por um grupo liderado pelo cientista J. Craig Venter, e ficou conhecida como Projeto Privado. É importante dizer que somente alguns meses depois, em fevereiro de 2001, que foram publicados os artigos descrevendo essas duas versões. O artigo descrevendo a versão do projeto público foi publicado na revista Nature, e o artigo descrevendo a versão do projeto privado foi publicado na revista Science. E aqui estão as capas dessas duas revistas, desses dois números dessas duas revistas, que continham a descrição do genoma humano na versão pública, pela Nature, e na versão privada, pela Science. São revistas de publicação semanal, e elas se sincronizaram para publicar essas duas versões ao mesmo tempo, em fevereiro de 2001. Aqui uma curiosidade, que embora... A curiosidade é que a revista Science é uma revista de uma entidade sem fins lucrativos, que é a Sociedade Americana para o Progresso da Ciência. E foi ela que publicou o projeto privado de uma empresa com fins lucrativos, ao passo que a Nature, que é uma revista de um grupo empresarial, portanto, com fins lucrativos, publicou
a versão do projeto público. Mas isso é apenas uma curiosidade, porque a Science e Nature são as duas mais importantes revistas de ciência do mundo, e o fato de que uma é gerida por uma entidade sem fins lucrativos e a outra por uma empresa é irrelevante, porque elas publicam o que há de melhor produzido em ciência no mundo, independente do fato de que as gestões delas têm essa diferente natureza. Muito bem. Eu mencionei que o anúncio foi de versões iniciais. E o que, afinal de contas, é uma versão inicial? Versão inicial significa que o genoma que foi disponibilizado naquela época foi um genoma incompleto. Em inglês, a gente chama isso de draft ou rough draft. Isso quer dizer que não era um genoma completo, era um genoma com buracos e, além disso, com bases indeterminadas. Bases que não se sabia qual eram, das 4, A, C, T e G, e não se sabendo, só se sabia que tinha uma base ali, e aí ela era representada por N. E a anotação do genoma também era preliminar. E, embora o fato do genoma ser incompleto não é tão importante assim, porque, afinal de contas, como vocês vão ver, até hoje o genoma humano está incompleto. Mais importante é o fato de que essas duas versões foram finalizadas meio às pressas, por exigências políticas. Obviamente, né, se o presidente dos Estados Unidos vai anunciar a finalização, tem, obviamente, um componente político aí. Quem eram os líderes desses dois projetos? O líder do projeto público era o cientista Francis Collins, e aí tem uma foto mais atualizada dele, em relação a 20 anos atrás. Na época, ele era o diretor do National Human Genome Research Institute, que é um dos institutos que faz parte do NIH. NIH significa National Institutes of Health. E National Institutes of Health é um grupo de institutos financiado pelo governo americano, subordinado ao Ministério da Saúde americano, e que se dedica a fazer pesquisas em assuntos relevantes para a saúde humana, e também o NIH, como a gente conhece, ele não só faz pesquisas relevantes em saúde humana, como também financia pesquisas em saúde humana. Não tem um equivalente brasileiro do NIH, o que talvez mais se aproxime seja a Fiocruz, mas a Fiocruz, ela desenvolve pesquisas, mas ela própria, a Fiocruz, não é um financiador de pesquisas, né? E o NIH tem esse componente muito importante de ser um financiador de pesquisas. O outro líder é o J. Craig Venter, é um cientista também muito famoso, muito conhecido, muito respeitado, assim como Francis Collins. E ele, na época, era o presidente de uma empresa, a Celera Genomics. Antes disso, ele tinha fundado o Instituto de Pesquisas Genômicas, mais conhecido pela sigla em inglês, que se pronuncia Tiger, como se fosse tigre. E o Venter, ele é um cientista ativo até hoje, ele teve montes de iniciativas de pesquisa que foram muito importantes, mas ele também é conhecido por ser uma pessoa muito egocêntrica. E o egocentrismo dele fica muito claro quando se verifica que ele é diretor de um instituto que leva o próprio nome dele, que é o JCVI. Agora, falando sobre os eventos que levaram a cerimônia da Casa Branca de 20 anos atrás, o desenvolvimento tecnológico básico que permitiu que aquele evento ocorresse foi o advento de máquinas sequenciadoras de DNA. Foi só quando apareceram essas máquinas que foi possível que pessoas concebessem a ideia de sequenciar o genoma humano. E essa ideia começou a aparecer no meio da década de 1980, e quando ela começou a aparecer, a maioria dos cientistas da comunidade científica achou que era uma loucura, era uma ideia maluca, porque talvez não fosse possível efetivamente fazer o sequenciamento do genoma humano,
seja porque talvez fosse um enorme desperdício de dinheiro. E as pessoas, os proponentes dessa ideia, usavam a analogia de que aquilo era um moonshot. E isso é uma metáfora fazendo alusão ao fato de que os americanos conseguiram, com sucesso, colocar homens na Lua em 1969. E que também, quando essa ideia foi proposta pelo presidente Kennedy em 1962, foi considerada uma ideia maluca, porque quem é que vai conseguir fazer isso? Mas a ideia do moonshot, ela faz alusão ao fato de que, tecnicamente, se reconheceu no início da década de 60 que haviam as condições tecnológicas para efetivamente levar pessoas até a Lua. E a mesma coisa na década de 80, né? Percebeu-se que as condições tecnológicas para fazer o sequenciamento do genoma humano tinham sido alcançadas ou estavam prestes a ser alcançadas. E, então, as pessoas que fizeram essa proposta fizeram essa analogia de que era o moonshot, né? E, em termos de linha do tempo, 1987 foi quando houve a comercialização, o início da comercialização de máquinas sequenciadoras. Em 1988, a Academia de Ciências Americana fez um documento, preparou um documento em que se propunha efetivamente o sequenciamento do genoma humano, e quando a Academia de Ciências Americana, que é um órgão de ciências muito respeitado no mundo todo, publica um documento, as pessoas prestam atenção, né? E aí, nesse mesmo ano de 88, foi criado o NCBI, que é outro instituto que fica debaixo do NIH. E em 1990, em parte, por causa desse documento publicado pela Academia de Ciências Americana, o governo americano encampou a ideia. E aí isso permitiu que o projeto fosse oficialmente lançado para ser executado pelo NIH, ou por cientistas do NIH, junto com os cientistas do Departamento de Energia americano, que também tinham um grande interesse no sequenciamento. Muito embora o Departamento de Energia tenha objetivos que são muito distintos do genoma humano, o Departamento de Energia reconheceu que a tecnologia que iria ser usada para o sequenciamento do genoma humano era muito importante para os objetivos do Departamento de Energia. Por isso que ele oficialmente também recebeu verba para fazer o sequenciamento. Como eu falei no início, o projeto público ele foi um consórcio internacional. Então, além desses agentes americanos, houve a participação de grupos financiados também pelos governos do Japão, pelos governos da Europa, principalmente França e Reino Unido. E esse consórcio, esse lançamento, colocou como prazo para a finalização do projeto o ano de 2005, ou seja, eles se propunham a fazer isso em 15 anos. Então, é um projeto de longo... Quando ele foi lançado, sabia-se que ele era um projeto de longo prazo, um projeto que ia demandar um esforço bastante demorado e que... Na verdade, né, se você comparar com o projeto de enviar homens à Lua, eles estavam propondo o dobro do tempo, né? Porque Kennedy falou que os americanos iam colocar pessoas na Lua em 62, e isso se efetivou em 69. Então, levou 7 anos entre o anúncio e a efetivação do objetivo, né? E aqui o anúncio fazia... referência a um prazo de 15 anos, né? Um prazo bastante longo. Bom, e houve pessoas que acharam que 15 anos era um tempo longo demais. E uma dessas pessoas foi justamente o Craig Venter. E aí o Craig Venter é dessas pessoas que não para quieto, se ele tem uma ideia, ele persegue essa ideia de uma forma obcecada, e em 1998 ele fez um anúncio bombástico. Foi o anúncio da fundação da empresa Celera Genomics, em que ele dizia que iria sequenciar com verba particular, verbas privadas,
iria sequenciar o genoma humano mais rapidamente por um preço menor do que o genoma público. E a Celera Genomics, como toda boa empresa americana, tinha um lema, e o lema era Discovery Can't Wait. Não dá para esperar a descoberta, né? E isso também é refletido no próprio nome da empresa, Celera, que remete à noção de um ritmo acelerado, né? E isso, a empresa foi fundada totalmente com esse objetivo. E esse anúncio, ele foi bombástico porque também causou uma tremenda reação na comunidade científica. E essa reação foi principalmente porque houve uma percepção de que havia um enorme risco de que, se a Celera terminasse o genoma humano antes do projeto público, a Celera poderia patentear o genoma humano e daí qualquer uso que viesse a ser feito com os resultados do sequenciamento, as pessoas teriam que pagar para a Celera. E isso deixou a comunidade científica, a grande maioria da comunidade científica, muito preocupada, muito consternada de que o genoma humano pudesse vir a ser patenteado por uma empresa. E aí, como consequência, houve uma enorme injeção de dinheiro no projeto público, para que o projeto público acelerasse o seu ritmo de trabalho. E, obviamente, isso significou essa corrida que todo mundo conhece, né? E o resultado da corrida, obviamente, foi um empate, né? Senão o Bill Clinton não estaria lá com o Venter e com o Francis Collins fazendo aquele anúncio. Mas isso, o empate, é só assim, as duas terminaram ao mesmo tempo, entre aspas, né? O sequenciamento do genoma humano, as suas duas versões. Na prática, isso significou uma vitória para o projeto público, porque impediu que a Celera, de fato, viesse a patentear o genoma humano. Por outro lado, também pode-se falar que o anúncio da Celera, a criação da Celera, provocou aquilo que o Venter achava que tinha que acontecer, que era uma aceleração no ritmo do sequenciamento, né? Então, ao invés de terminar em 2005, terminou no ano 2000, 5 anos antes do prazo que tinha sido previsto. Muito bem, então agora eu quero contar um pouquinho mais sobre a história dessa corrida, e eu escolhi contar um pouquinho mais através de personagens específicos. E esses personagens, do lado do projeto público, são Maynard Olson, Phil Green, Jim Kent, e do lado da Celera, um cientista chamado Jim Myers. São 4 pessoas num universo de pessoas que envolveu centenas de pessoas, tanto do lado do projeto público quanto do lado da Celera. Do lado do projeto público, certamente foram milhares de pessoas, porque houve grupos acadêmicos, diversos grupos acadêmicos que participaram, grupos no NIH que participaram, grupos no Japão, grupos na França, grupos na Inglaterra. Então, muita gente dedicou muito esforço e bastante tempo para que aquele anúncio na Casa Branca, de 20 anos atrás, pudesse ser feito. E eu estou escolhendo esses 4, em parte porque foram pessoas que desempenharam papéis muito importantes, mas em parte também porque eu conheci 3 dessas 4 pessoas pessoalmente. Então, isso me ajuda a falar sobre, dar um toque assim, mais pessoal a essa corrida, né? Então, começando pelo Maynard Olson, ele é um professor aposentado da University of Washington, um geneticista. Ele foi um pioneiro na genética e também no sequenciamento de DNA. Ele não foi um pioneiro de inventar uma forma de sequenciamento, mas ele foi um pioneiro na adoção de sequenciamento como uma ferramenta para investigação de fenômenos biológicos. E ele desempenhou um papel bastante importante na estratégia, na formulação da estratégia do sequenciamento do genoma humano, como vocês vão ver daqui a pouco. Outro cientista muito importante no lado público do genoma foi o Phil Green.
O Phil Green, ele é hoje em dia a gente diria que ele é um bioinformata, a formação dele foi em matemática, e ele é particularmente conhecido porque ele foi quem desenvolveu uma trinca de programas que qualquer bioinformata que trabalha com genômica conhece, que são o FRED, FRAP e o CONCET. Particularmente, uma contribuição particularmente importante do Phil Green foi o conceito de qualidade de bases. Ou seja, quando você faz o sequenciamento, o que a máquina sequenciadora produz são fragmentos de sequência que a gente chama de reads, né, leituras. E essas sequências, elas são constituídas das bases ACT e G. E graças ao Phil Green, que foi possível associar uma noção quantitativa de confiabilidade da base, de bases individuais, que a gente chama de qualidade de base, né? Então, a gente, hoje em dia, todo mundo que trabalha com genômica e trabalha com essa parte de montagem de genomas, entende o que significa que uma base tem qualidade 20, uma base tem qualidade 30. Esses números, eles vieram de um modelamento probabilístico que o Phil Green fez para as máquinas sequenciadoras daquela época, da década de 90. E isso foi basicamente uma revolução na forma de se poder aproveitar o que as máquinas sequenciadoras estavam produzindo, né? Eu conheço o Phil Green porque durante 1 ano e meio eu passei um sabático na University of Washington, nos Estados Unidos, junto ao grupo dele. Então, conheci ele por 1 ano e meio, conheci o grupo dele, me tornei amigo dele, e ele é um cientista realmente extraordinário. Ele é membro da Academia de Ciências Americana, e foi super importante na minha formação ter passado esse 1 ano e meio com ele lá. E foi por isso também que eu conheci o Maynard Olson, porque ambos pertenciam ao Departamento de Biotecnologia Molecular da University of Washington, e eles tinham sido contratados, trazidos da Washington University, o que era uma situação meio engraçada, né? Porque eles tinham feito as carreiras iniciais deles na Washington University e depois passaram a segunda metade das carreiras deles para a University of Washington, né? Nós, aqui no Brasil, tendemos a misturar, achar que Washington University e University of Washington é a mesma coisa, mas não é, são duas universidades completamente diferentes, em locais bem distantes um do outro. A Washington University é uma universidade particular que fica no estado de Missouri, na cidade de St. Louis, ao passo que a University of Washington é uma universidade pública que fica na cidade de Seattle, no estado de Washington. Muito bem. O terceiro personagem é o Gene Myers. Essa foto também deve ser de uns 5 anos atrás, e o Gene Myers, ele é um dos fundadores ou pioneiros da bioinformática no mundo. Ele é um cientista muito respeitado, fez tremendas contribuições para a bioinformática, e por muitos anos ele foi professor na Universidade do Arizona. A Universidade do Arizona, uma universidade pública, e ele começou a carreira dele lá na Universidade do Arizona e foi fazendo as suas contribuições naquilo que na época se chamava biologia computacional. E uma das grandes contribuições do Gene Myers foi o BLAST. Então, aqui vocês estão vendo a lista, o título e a lista de autores do BLAST, que foi a primeira versão do BLAST, que foi publicada em 1990, e só 5 autores: Stephen Altshuler, Warren Gish, Webb Miller, Eugene Myers e David Lippman. Então, qualquer um desses autores tornou-se imortal, por assim dizer, por ter sido autor da primeira versão do BLAST, né? E vocês estão vendo que a afiliação do Gene Myers, Departamento de Computação, Universidade do Arizona. Muito bem. E esses 3 personagens,
eles tiveram um papel muito importante na definição da estratégia para sequenciar o genoma humano. O Maynard Olson e o Phil Green, eles advogaram a estratégia conhecida por essa expressão clone a clone, clone por clone, com base no mapa físico. Ao passo que o Jim Myers foi o principal responsável pela estratégia da Celera, que é a estratégia Whole Genome Shotgun. A estratégia clone a clone, ou clone por clone, ela foi defendida, proposta por várias pessoas, sendo que, possivelmente, o principal proponente dela foi o Maynard Olson. E ele descreve essa estratégia nesse artigo aqui, com esse título, como vocês estão vendo, está em verde aqui, não sei se dá para ver, mas o autor é o Maynard Olson, que é um artigo, é mais um comentário, né? Menos um artigo científico, mais um comentário que foi publicado junto com a versão do genoma humano do projeto público da Nature em fevereiro de 2001. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, isso aqui, né, foi publicado na edição da Nature, no número da Nature de 15 de fevereiro de 2001, onde ele defende essa estratégia. Ele explica por que ela foi adotada e defende. E aqui tem um diagrama onde ele mostra qual a origem dessa estratégia, né? Então, aqui tem uma representação do segmento de um cromossoma. Esses tracinhos aqui são os pontos onde enzimas de restrição podem cortar esse segmento, e cortando esse segmento são gerados diferentes fragmentos de diferentes tamanhos, de diferentes posições do genoma humano, e com isso você consegue fazer um mapa físico, com base numa análise de um gel, né, que aparece aqui embaixo, né? E aí esse mapa físico, ele se torna um guia para você poder fazer o sequenciamento, porque você consegue, dessa forma, dividir o genoma humano em pedaços que não se sobrepõem, e aí você tem, sei lá, 50 diferentes grupos, e daí você dá um pedaço para cada grupo. E essa que foi a estratégia adotada pelo projeto público. A estratégia Whole Genome Shotgun, ela pode-se dizer que apareceu para o mundo em 1995. Então, veja que essa data é 3 anos antes do anúncio da Celera, de 98. E essa data de 95, ela está ligada à publicação deste paper na revista Science, que é a publicação do genoma de uma bactéria, a bactéria Haemophilus influenza. E quem publicou o genoma dessa bactéria foram todos esses autores aqui, e se vocês virem aqui, não sei se dá para ver, porque está pequeno, o último autor, que é o autor correspondente, é o Craig Venter. E esse grupo de autores eu acho que a grande maioria deles são cientistas que estavam trabalhando na Tiger, que tinha sido fundada pelo Venter alguns anos antes. Então, a publicação do primeiro genoma de bactéria foi pela Tiger. Portanto, uma iniciativa do Craig Venter. E a estratégia adotada por esse grupo para fazer o sequenciamento desse genoma foi Whole Genome Shotgun, né? Que era uma estratégia que muitas pessoas achavam que não era possível, não ia dar certo, porque se você pega o genoma e você fragmenta ele em milhões de fragmentos, como é que você vai juntar esses fragmentos? Né? As pessoas que eram céticas, que não acreditavam que isso fosse possível, falavam assim, ninguém vai conseguir juntar isso tudo, isso é um quebra-cabeças infernal. Mas o grupo de cientistas que o Venter contratou para a Tiger reconheceu que seria possível fazer isso computacionalmente. Em outras palavras, eles viram que tinha uma forma computacional de juntar esses fragmentos num processo que hoje em dia a gente chama de montagem de DNA, montagem de fragmentos,
e que basicamente fez nascer esse campo que hoje em dia a gente chama de bioinformática. Então, a bioinformática, com esse nome, não sei se com esse nome, mas ela pode-se dizer que ela, no ano de 1995, com a publicação desse paper, ela nasceu. E aí, bom, em 1997, 2 anos depois, na revista Genome Research, foi publicado esse paper com esse título aí, Human Whole Genome Shotgun Sequencing. E olha os autores, James Weber e Gene Myers. Em outras palavras, o Gene Myers percebeu que seria possível adotar a mesma estratégia que o grupo do Venter tinha usado para sequenciar uma bactéria. Seria possível estender, escalar essa estratégia também para o genoma humano. E ele publicou, ele submeteu essa proposta para a revista Genome Research em 1997. Antes, quando ele submeteu esse artigo para a Genome Research, ele não tinha nada a ver com o Venter. Ele estava lá na Universidade do Arizona, fazendo o trabalho acadêmico dele. Tá? Bom, eu conversei com o Gene Myers sobre essa história aí. E quando eu conversei com ele sobre isso, ele me contou que ele tinha submetido esse paper para a Genome Research, e daí voltou da Genome Research a avaliação, né, desse paper, e a avaliação foi meio negativa, porque achavam que era uma ideia maluca também, que não ia funcionar. E daí falaram para ele assim, olha, a gente só vai publicar o seu paper se também for publicado junto um outro paper que vai rebater a sua ideia, vai dizer que não é uma boa ideia. Aí o Gene Myers ficou muito bravo, mas falou, tudo bem, fazer o quê, né? Tá bom, desde que vocês publiquem o meu paper. E aí, o paper que foi junto, publicado, olha, tem esse título, Against a Whole Genome Shotgun. E quem é que foi o autor desse paper? Foi o Phil Green. Ou seja, o Phil Green achava que não iria funcionar essa estratégia de Whole Genome Shotgun com o genoma humano. E fez questão de publicar esse outro artigo, os dois foram publicados um junto do outro, refutando as ideias do Gene Myers, né? Muito bem. Qual foi o resultado dessa briga? Houve vários resultados, tá? O primeiro é o seguinte, foi graças à abordagem clone por clone que a Celera conseguiu sequenciar o seu genoma. Ou seja, a Celera, ela usou os resultados parciais que o projeto público já estava divulgando para poder usar o Whole Genome Shotgun dela no sequenciamento da versão deles. Então, ela se beneficiou do fato de que o genoma público estava fazendo esse sequenciamento clone a clone. Então, houve gente que afirmou que o Whole Genome Shotgun da Celera foi uma ideia muito melhor, mas colocar dessa forma é uma forma enganosa, porque o Venter ele se beneficiou do fato de que, como eu falei, havia essa estrutura sobre a qual mapear os reads que ele estava gerando. Mas é inegável que, no longo prazo, a estratégia de Whole Genome Shotgun se tornou o padrão do sequenciamento de qualquer genoma. Então, o Gene Myers estava certo. Fazer Whole Genome Shotgun foi uma ideia, era uma ideia que iria funcionar, tá? Então, agora, olhando 20 anos ou mais para trás, né, comparando o paper do Gene Myers com o paper do Phil Green, parece que o Phil Green ele foi um pouco excessivo na crítica dele, tá?
também, graças à publicação do paper, o Venter bateu na porta do Jim Myers e falou: Jim Myers, vem aqui para a Acelera. E aí o Jim Myers, ele pediu demissão da Universidade do Arizona e foi trabalhar para a Acelera. E a partir daí, a vida do Jim Myers passou a ser uma vida aí meio maluca. Eu encontrei com ele em conferências em vários anos, nesse período aí de 97, 98, 99. E hoje em dia eu sei que ele está na Alemanha, trabalha lá no Instituto Max Planck. Mas já faz muitos anos que eu não encontro com ele. Bom, falta agora falar do quarto personagem, que é o Jim Kent. Aí tem uma foto dele aí na época. O Jim Kent eu não conheci pessoalmente, mas eu acho que a história dele vale a pena ser contada também. Qual foi a contribuição dele? Então, é uma historinha, né? No ano 2000, o Jim Kent era um aluno de doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Um aluno num programa de biologia. E, quando ele entra em cena, já estava marcada a cerimônia na Casa Branca que iria anunciar as duas versões do genoma, justamente no dia 26 de junho. E em maio, ou seja, um mês antes, a versão do genoma do projeto público ainda não tinha sido montada. Você tinha esses vários pedaços que tinham sido sequenciados, mas não tinha uma versão que juntava todos esses pedaços. E isso estava causando um estresse violento nos líderes do projeto público. Aí, havia um professor na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, chamado David Hausler. E o David Hausler, ele era, a gente chamaria hoje de um bioinformata. Então, ele era um dos estressados aí com esse problema. E aí o Jim Kent sabia disso, bateu na porta do David Hausler e falou assim: eu acho que consigo escrever um programa montador que vai montar esse genoma. E aí o David Hausler falou assim: você é um aluno de doutorado em biologia? Mas o David Hausler falou: bom, não tenho nada a perder. Ele falou: manda bala. Ó, tem aqui esse cluster de computadores que você pode usar. Manda bala. Se você conseguir, maravilha. Aí, em pouco mais de um mês, o Jim Kent escreveu um programa, rodou nesses dados, e no dia 22 de junho, ele conseguiu gerar uma versão razoavelmente finalizada do genoma público. Ou seja, 4 dias antes da cerimônia da Casa Branca. Então, foi graças ao Jim Kent que o projeto público escapou de uma situação embaraçosa, que é de não ter uma versão realmente minimamente aceitável para ser divulgada. Muito bem. Bom, agora vou falar mais algumas coisas do genoma da corrida e depois vamos falar da situação atual, tá? E uma pergunta que muitas pessoas se fazem é, bom, é genoma humano, mas genoma de quem, né? O projeto público, o genoma humano, que foi apresentado há 20 anos atrás, era um mosaico de várias pessoas, doadores anônimos. E eu acho que o número de doadores foi algo da ordem de 10 ou 20, eu não lembro exatamente, tá? Isso está descrito no paper. E o genoma sequenciado pela Acelera? De quem era o seu genoma? Bom, aí eu vou contar uma historinha engraçada que existia naquela época, e existe ainda, uma revista de humor chamada Anais da Pesquisa Improvável, Annals of Improbable Research. E essa revista, o objetivo dela é fazer um pouco de graça com ciência, apontar aspectos da ciência que são meio cômicos, e, enfim, fazer um pouco de humor com ciência. E esse é um caráter dos americanos que é interessante, que eles procuram tirar um pouco da seriedade de certas coisas usando esses canais. E um desses canais
é justamente ter uma revista que faz essas coisas, tá? E aí, eles fizeram essa pergunta aos leitores, né? Quem é o genoma sequenciado, de quem é o genoma sequenciado pela Celera, né? E aí a resposta dessa pergunta era para os leitores escolherem opções, como se fosse uma pergunta de múltipla escolha, né? Então, a primeira opção da múltipla escolha é o genoma do Craig Venter. Segunda opção, genoma do Craig Venter. Terceira, do Craig Venter. Quarta, do Craig Venter. Quinta, do Craig Venter. Então, essa que era a piadinha, né? Eu falei para vocês que o Craig Venter era um sujeito tremendamente egocêntrico, então todo mundo sabia que o genoma que estava sendo divulgado pela Celera era o genoma dele. Só que eles não falavam, etc. Levou alguns anos até o Venter admitir que, de fato, o genoma era o dele. Muito bem. Então, 20 anos depois, onde é que nós estamos? A versão do genoma humano, que é referência, que quase todo mundo usa, é aquela mantida por um consórcio do qual faz parte a Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. E é uma versão descendente da versão divulgada pelo projeto público no ano 2000. Então, qualquer pessoa que use dados do genoma humano, queira fazer pesquisa com o genoma humano, conhece o browser do genoma humano, que é disponibilizado pela Universidade de Santa Cruz, né? E aí essa é uma cópia da tela do Genome Browser da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, e aí tem múltiplas ferramentas que podem ser usadas, né? Interessante observar que 20 anos depois, pela definição estrita do que é um genoma draft, o genoma humano continua sendo draft, tá? Então, vejam aí que eu tirei esses dados justamente lá no browser de Santa Cruz, e a versão atual do genoma humano é conhecida como H38. Ela é uma versão que foi disponibilizada em 1º de março de 2019, e ela é uma versão que tem 875 buracos. E, além disso, nessa flechinha está mostrando aqui que o total de bases dessa versão é 3 bilhões, 272 milhões, etc. E o total de bases que é determinada, é ACTOG, é menor, né? Então, tem aproximadamente 160 mil bases que são N. Então, pode parecer curioso para quem não trabalha com genoma humano, que ainda esteja nessa situação, mas isso simplesmente reflete o fato de que essa finalização do genoma, de você conseguir realmente tapar todos os buracos, é um processo custoso. Embora fazer whole genome shotgun de um genoma tenha se tornado extremamente barato, essa finalização de buraquinho por buraquinho, base a base, ela é custosa. Então, esse é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito. Eu acho que ainda vai levar anos até que se possa efetivamente fechar todos esses buracos. Muito bem. Outra pergunta que eu acho natural de se fazer é qual é o número de genomas humanos sequenciados e disponíveis hoje, 20 anos depois, né? Há 20 anos atrás eram 2, e hoje em dia? Bom, certamente milhares foram sequenciados. Eu suspeito que milhões foram sequenciados. Mas se você for no NCBI e perguntar quantos genomas humanos tem aí, tem 243. Eu fiz essa verificação ontem, tá? Então, por que essa discrepância, né, entre milhares? É porque quem acaba financiando o sequenciamento de genomas são diferentes entidades, eles disponibilizam esses genomas, às vezes não disponibilizam, às vezes disponibilizam apenas em sites em que você tem que se registrar, e, portanto, não vai para o NCBI. Então, são esses detalhes aí, tá? Mas, sem dúvida, nós estamos caminhando para uma situação em que cada vez mais genomas humanos estarão disponíveis. Obviamente, existe uma questão de privacidade também, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final.
Bom, outra pergunta natural de se fazer é, será que a gente sabe tudo sobre o genoma humano, né? Já que tem milhares de genomas humanos que foram sequenciados, 20 anos se passaram, e a resposta é não. E sem entrar em grandes detalhes sobre isso, eu vou apresentar este resultado aqui, que grande parte da pesquisa em genes humanos se concentra em apenas 2.000 do total de 20.000 genes, ou seja, 10%. Isso significa que existem 90% dos genes humanos sobre o qual se sabe muito pouco ou nada. Também é uma coisa meio estranha, né? Mas tem esse artigo aqui, que foi publicado em 2018, um artigo relativamente recente, e é uma investigação das razões de que por que genes potencialmente importantes foram ignorados. Então, esse artigo aí, ele explica por que a gente vive nessa situação aí, em que um pedacinho do genoma recebe o grosso da atenção, né? Muito bem. Também não posso deixar de mencionar, já que o assunto é genoma humano, naquilo que eu chamo da falácia genômica, né? A falácia genômica é quem pensa que basta saber o genoma para a gente ter todas as respostas. Isso não é verdade. E não é verdade por causa do complexo mundo da genômica funcional, né? Então, o genoma são os genes que estão codificados ali no DNA, mas esses genes, eles precisam ser expressos para eles terem algum efeito, né? É a expressão gênica. E aí, a expressão gênica é um fenômeno que é complexo. Em eucariotos, existe esse fenômeno do splice alternativo, existe o fenômeno da epigenética, existe a questão dos RNAs não codificadores. Aí vocês, com todas essas informações, você consegue construir redes gênicas, e você tem que levar em conta as influências ambientais, estilo de vida, etc. E tudo isso tem sido... essa parte de expressão gênica, splice alternativo, é um projeto à parte, chamado projeto ENCODE, e esse esforço é um esforço de décadas. E até que avanços significativos e extensos sejam feitos sobre toda a complexidade metabólica do ser humano, a gente não vai ter feito um uso realmente completo do genoma humano. O genoma humano, ele continua sendo a base para esses estudos todos aqui, tá? Mas as respostas, né, que estamos buscando em medicina para a saúde humana, elas dependem desse outro esforço de entender a genômica funcional. Bom, apesar disso, é um fato de que agora, 20 anos depois, houve avanços, né, naquilo que se chama genômica clínica. Isso aqui é todo um assunto, mereceria uma palestra à parte, e eu vou me limitar aqui a mencionar que, hoje em dia, existe uma grande variedade de testes genéticos disponíveis, e eu entrei na página da Fleury Genômica, e lá vocês veem que vocês podem escolher testes em variadas áreas da medicina, oncologia, cardiologia, neurologia, etc. No caso da oncologia, tem essa lista de painéis aqui, né? Câncer coloretal, câncer de próstata, câncer gástrico e tudo mais, né? E tudo isso se tornou possível graças ao sequenciamento do genoma humano. Uma outra aplicação que eu gostaria de mencionar, que é consequência imediata da disponibilização de genomas humanos, é a genômica forense. E genômica forense, o objetivo é o seguinte: você tem um banco de genomas, e um banco de genomas que existe nos Estados Unidos, chama-se Ancestry.com, e aí você tem um genoma consulta e você quer fazer uma busca. Será que o meu genoma consulta está representado no banco de genomas? E aí, se estiver, aí isso pode te dar uma resposta de algum assunto o qual você esteja interessado, tá? E eu vou ilustrar isso
com uma história que se tornou famosa nos últimos 2 anos, que é o esclarecimento de um crime por identificação de DNA. Então, a situação é assim, foi cometido um crime e foi coletado DNA na cena do crime. E aí você tem suspeitos. Então, você vai comparar o DNA da cena do crime com o DNA do suspeito e vai ver se existe um casamento, né, do DNA do suspeito com o DNA da cena do crime. Isso é algo que existe já há muitos anos. E é algo que, estritamente falando, não precisa de genoma para ser feito. A novidade aparece quando não tem suspeito. Houve um crime que foi cometido, DNA foi coletado nessa cena do crime. Esse DNA, há motivos muito fortes para se acreditar que esse DNA pertence ao criminoso, por exemplo, foi um estupro, mas você não sabe quem foi a pessoa, não tem suspeito, você não tem ideia de quem foi, né? E é essa que foi a novidade que apareceu nos últimos 2 anos, tá? E isso ficou célebre com o caso do assassino do Sacramento, Golden State Killer. Um homem matou cerca de 12 pessoas nas décadas de 70 e 80 na região de Sacramento, da Califórnia. E não havia nenhuma pista sobre o criminoso. Mas o DNA desse criminoso foi coletado na época. E havia motivos muito fortes para se acreditar que era a mesma pessoa que tinha feito esses 12 crimes. Aliás, se você coletou o DNA em 12 cenas diferentes do crime, você pode comparar esse DNA entre si e concluir que eles são da mesma pessoa, tá? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que pessoas envolvidas com o esclarecimento desse crime perceberam que talvez houvesse um jeito de trazer luz a quem cometeu esse crime, fazendo uma investigação genômica. E essa investigação genômica teria que fazer uso de uma árvore genealógica. Então, aqui tem uma esquematização de uma árvore genealógica, que é uma simplificação, tá? Então, você tem na coluna aqui de baixo, essas bolinhas são representando pessoas diversas, e aí, essas pessoas, você vê que 2 dessas bolinhas, elas têm o mesmo ancestral aqui. Isso é a situação em que você tem 2 irmãos. Você tem esses 2 irmãos, elas são filhos do mesmo pai, tá? Aqui eu estou omitindo a complicação de que cada pessoa é filha de pai e mãe, porque se eu não preciso desse detalhe para explicar o que está acontecendo aqui, tá? Então, vou supor que esses 2 aqui são filhos desse pai, esse pai é filho desse avô, e esse avô é filho desse bisavô. Obviamente, bisavô, avô e pai das bolinhas que estão aparecendo aqui, tá? Aí tem uma pessoa, você tem um interesse numa certa pessoa, aí você pergunta assim, bom, será que essa pessoa é parente de algum desses aqui? Então, aqui a pergunta é uma pergunta genômica, certo? Então, eu tenho o DNA desta pessoa aqui, e eu quero saber se o DNA dela é parecido com o DNA de alguma dessas pessoas aqui, tá? Então, já não é mais aquela pergunta do slide anterior, em que eu estou procurando um casamento exato. Eu estou dando uma flexibilizada e fazendo a pergunta, eu quero um genoma parecido, tá? Suficientemente parecido para concluir que há um grau de parentesco. Então, suponha que eu fiz isso, que essas bolinhas todas da fila de baixo aqui estão no meu banco de genomas, e eu descobri que tem 2 genomas no banco de genoma que são parentes dessa pessoa na qual eu estou interessado, tá? Aí eu vou subir na árvore genealógica. E ao subir na árvore genealógica, eu vou descobrir que esta pessoa e esta pessoa, elas têm o mesmo bisavô. E como é que eu sei? Bom, eu vou lá no cartório
e descubro que o pai dessa pessoa era fulano, e o pai de fulano era Beltrano, e aí eu fazendo pesquisas com dados aí que eu consigo encontrar em recorte de jornal, em dado de cartório, certidão de nascimento, certidão de casamento, eu vou fazendo isso, chego no bisavô. Ao chegar no bisavô, eu consigo agora descer e descobrir quem são todos os descendentes deste bisavô aqui. E ao achar todos os descendentes desse bisavô, pode ser que eu descubra uma pessoa cujo DNA bate exatamente com o DNA que eu tenho. E foi isso que aconteceu no caso desse crime aí do Golden State Killer. Então, eu vou agora repetir tudo o que eu falei, só que com palavras, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, quais são as etapas? Coletar a amostra contendo DNA de dono desconhecido. Então, você vai lá na cena do crime e coletou esse DNA que você sabe que é do criminoso, mas você não sabe quem ele é. Aí você compara esse DNA com o DNA de um banco de genomas. E o resultado, você descobre alguns genomas que são parecidos. Aí você descobre o ancestral comum mais próximo desses parecidos que você encontrou. É um trabalho de genealogia. Depois você descobre os descendentes desse ancestral. Também um trabalho de genealogia, só que no sentido oposto. Aí, depois que você descobriu todos os descendentes desse ancestral, você vai refinar essa lista com base em metadados. Metadados, a gente conhece o que é metadados, né? E no jargão de todo dia, isso equivale ao cadastro. Toda vez que você vai em alguma loja e preenche um cadastro, ou você vai fazer um exame num laboratório clínico e você dá informações sobre você mesmo, você está preenchendo um cadastro. E, potencialmente, alguém pode usar esse cadastro para fazer outras coisas, né? Como foi o caso aqui. Bom, então, o fato é que os investigadores conseguiram acesso a esses metadados, pegaram toda a lista dos descendentes e fizeram a pergunta, bom, desses descendentes, tinha algum que morava na região de Sacramento, na época que os crimes foram cometidos? Só aí você já eliminou metade, vamos dizer. Bom, desses que moravam lá, quais eram homens, quais eram as mulheres? Bom, as mulheres você tira fora, deixa só os homens. Bom, porque você sabe que é um homem, certo? Porque você tem o DNA ali. Aí desses, você vai fazendo essas perguntas, e daí a lista que você começou com 500 descendentes, depois você passa para 50 descendentes, depois você passa para 10 descendentes, de repente você está com 2 descendentes. Aí, se você só está com 2 descendentes, aí você vai atrás deles, e daí você pega a amostra pública do DNA desses 2 descendentes. O que é uma amostra pública? É um DNA que você pegou de uma bituca de cigarro que o cara jogou no chão. Ou é uma garrafa de Coca-Cola que ele jogou no lixo. É possível pegar esse tipo de coisa e pegar o DNA e sequenciar e conseguir o genoma dessa pessoa, tá? E aí, você compara com a amostra original e daí, pimba, bateu. E aí, no caso do Golden State Killer, ele foi preso, o julgamento está ocorrendo, e uma notícia da semana passada é que ele vai se declarar culpado. Então, ele confessou. Muito embora tudo isso tenha acontecido faz 2 anos, só agora que ele se declarou culpado. Portanto, justiça foi feita, tá? Bom, então isso ilustrou aí uma consequência da disponibilização de genomas humanos, mas é super importante falar que há um possível malefício, porque qualquer pessoa pode estar sujeita a esse tipo de investigação, e é importante que cidadãos tenham privacidade quanto ao seu DNA e aos seus metadados. Bom, então agora eu posso concluir essa palestra.
E a conclusão é que o sequenciamento do genoma humano foi um marco importantíssimo na história da ciência, e o seu refinamento já trouxe e deverá continuar a trazer benefícios para a saúde humana. No entanto, é necessário constante vigilância e ativismo para garantir que esses benefícios se estendam a todos e não a uma pequena minoria de privilegiados, e que os malefícios sejam controlados e minimizados. Muito bem. Então, com isso, eu termino a palestra, mas antes de terminar, eu queria só dar esse pequeno anúncio aqui, de que o Simpósio Brasileiro de Bioinformática, em 2020, o BSB 2020, vai ocorrer de 23 a 27 de novembro. Ele vai ser um evento online, e aqui vocês têm o website com os detalhes sobre esse evento. E os alunos são todos muito bem-vindos a submeter papers para esse evento. A gente gostaria de ter uma grande participação de alunos neste projeto. Com isso, esse é meu último slide. Como a Letícia falou, eu sou chefe de um laboratório de bioinformática aqui na Universidade de São Paulo. O nome informal desse laboratório é Cetulab. Aí vocês têm o meu endereço eletrônico. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre esta palestra, eu terei o maior prazer em responder, mensagens de e-mail. E com isso, eu agradeço novamente imensamente a oportunidade de poder dar essa palestra e me despeço de vocês aqui. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Obrigada por se disponibilizar 2 vezes para participar disso aqui. A gente tinha algumas perguntas lá no chat, o senhor pode responder para deixar aqui registrado? Claro, manda bala. Uma das perguntas era como o senhor enxerga o futuro da genética a curto e a longo prazo em relação aos novos fármacos, terapia gênica, medicina personalizada? Essa pergunta é ótima, mas é difícil para eu responder. Vamos pegar na medicina personalizada. Medicina personalizada eu acho algo que já está acontecendo, e eu acho que vai se ampliar cada vez mais, e eu acho que, desde que conduzida de uma forma responsável, ela pode trazer imensos benefícios para as pessoas, porque ela parte de um princípio que é muito intuitivo, que faz muito bom senso, né? Ou seja, um determinado remédio, dependendo da minha constituição genética, ele pode não resolver o meu problema, porque a minha constituição genética não permite que esse remédio faça efeito. E eu gostaria de saber isso antes de tomar o remédio. Porque senão, eu estarei tomando o remédio à toa. Ou pior ainda, vou tomar o remédio e o remédio vai me fazer mal. Então, seria bom que, para cada condição que eu tenha, para a qual exista um componente genético, que eu saiba antecipadamente o que é melhor eu fazer para mim, né? Então, isso tem o potencial de economizar com remédios, e, mais importante, economizar com cirurgias. Está cheio de cirurgia que é realizada hoje em dia, principalmente em câncer, em que os médicos eles tomam atitudes conservadoras, né? Ele fala assim, olha, apareceu esse câncer aqui, a gente não sabe se ele vai ser agressivo, se ele não vai, então é melhor a gente fazer essa cirurgia aqui e já remover o seu rim, porque antes que, de repente, esse câncer se espalhe, e daí vai ser tarde demais, né? Então, isso tem salvo a vida de muitas pessoas, mas o fato que essa atitude, há casos em que a cirurgia, no fundo, é desnecessária, certo? E se você pudesse saber antecipadamente que ela é desnecessária, nossa, que alívio que isso poderia trazer, tá? Então, eu acho que o futuro vai caminhar nessa direção, sem a menor dúvida. Mas, para que ele caminhe de uma forma responsável,
muitas salvaguardas têm que existir, né? Existe um... Eu estou falando isso porque a indústria da saúde, né? Ela vai adorar que haja essa medicina personalizada, porque aí você vai poder ter tremendos lucros com os testes genéticos. Então, é uma faca meio de dois gumes isso aí, certo? Porque tem gente querendo lucrar com teste genético e os pacientes, eles querem fazer aquilo que... Eles não vão querer fazer um teste genético que seja desnecessário fazer, certo? E depois, nem esses testes genéticos são muito caros, né? Tem todas essas questões aí. A outra coisa que você falou, da pergunta, é a terapia, a fagoterapia, né? Foi isso que a pessoa perguntou, né? E fagoterapia... A pessoa perguntou de fagoterapia ou eu estou misturando? Perguntou. Foi sim. Então, fagoterapia, isso não tem a ver com o genoma humano, né? Fagoterapia tem que ver com doenças infecciosas causadas principalmente por bactéria, e aí as bactérias, muitas bactérias estão se tornando multiresistentes a antibióticos, e aí, bom, se aí nenhum antibiótico resolve, o que você faz, né? E aí a fagoterapia é uma alternativa para isso. Mas isso, em princípio, não tem nada a ver com o genoma humano. A fagoterapia também é muito promissora, mas ainda precisa dar muitos passos, e eu acho que ela é uma de várias alternativas a lidar com esse problema muito sério de saúde pública, que é a resistência a antibióticos. Uma outra e a última pergunta que a gente tem aqui era como a Machine Learning vem permitindo trabalhar com dados genômicos ou ômicos e para que sentido isso está crescendo dentro do sequenciamento humano? Eu perdi a primeira palavra da pergunta. É como Machine Learning, a técnica de Machine Learning. Aprendizado de máquina, Letícia. Certo, aprendizado de máquina. Ótima pergunta também. E essa eu me sinto um pouquinho mais confortável de responder. Aprendizado de máquina, ou machine learning, é uma técnica computacional que existe faz 30 anos, mas deu uma explodida nos últimos 2, 3 anos, principalmente na bioinformática, porque foram alcançados progressos consideráveis, tá? E eu também acho que é um caminho muito promissor, porque, efetivamente, o aprendizado de máquina e machine learning representa uma forma de você conseguir adquirir um conhecimento sobre fenômenos biológicos que, de outra forma, não dá para atingir, ou levaria muito tempo para se atingir, tá? Em outras palavras, aprendizado de máquina é uma técnica que permite você alimentar o programa de aprendizado de máquina com muitos dados. E isso é algo que é característico da época atual. Você é capaz de gerar muitos dados, né? E aí, o aprendizado de máquina vai ser capaz de fazer predições. Ele vai fazer uma predição de que um certo doente terá um prognóstico melhor da sua doença em função de dados de sequenciamento, e outro doente terá um prognóstico pior. E só essa parte de prognóstico, ela potencialmente vai trazer enormes benefícios, certo? E se liga com a história da medicina personalizada que a gente estava falando antes, né? Então, se você sabe que um paciente ele tem um prognóstico ruim, então, para esse paciente ter um remédio que seja mais efetivo, torna-se ainda mais importante do que aquele paciente que tem um prognóstico melhor, porque o câncer dele não vai ser tão agressivo, ele tem uma expectativa de vida melhor e assim por diante, tá? Então, eu acho que aprendizado de máquina é super promissor. No entanto,
é muito importante acrescentar que a aprendizado de máquina depende tremendamente de estatística. Então, qualquer pessoa que for utilizar aprendizado de máquina, seja os seus resultados, ou seja, fazer desenvolvimento em aprendizado de máquina, tem que ter uma base muito boa em estatística, porque os resultados, eles não são binários, sim ou não. Eles são resultados que vêm com graus de confiabilidade, e você precisa entender qual é a base dessa avaliação. Porque se você não entende, você se arrisca a usar o resultado de aprendizagem de máquina de uma forma que não é aquela para a qual ela foi feita. É um assunto complexo, merece uma palestra em si mesma, então eu vou ficar por aqui na resposta, tá bom? Obrigada, professor. Eu acho que a Letícia caiu. A gente tem mais 2 perguntas. Você prefere responder agora ou eu te mando por e-mail? São uma mais simples e outra mais específica. Como você prefere, professor? Duas adicionais? 2 perguntas Isso. adicionais? Tem 2 perguntas. Vamos liquidar agora, tá bom? Tá bom, professor. Como no futuro os cientistas poderão assegurar um acompanhamento melhor da edição de células germinativas? É uma ótima pergunta, mas eu não me sinto muito confortável de respondê-la, porque eu não trabalho com células-tronco ou células germinativas, tá? Eu só posso responder de uma forma, assim, genérica, de que qualquer aspecto da ciência, principalmente uma ciência que traz um impacto na vida das pessoas, um impacto potencial na vida das pessoas, é preciso haver mecanismos que assegurem que preceitos éticos advindos de um consenso da comunidade científica estejam sendo seguidos, né? Então, eu acho que cabe, na resposta dessa pergunta, mencionar esse caso que aconteceu no finzinho de 2018 e início de 2019, que foi esse cientista chinês que alegou que tinha feito terapia gênica em embriões de uma paciente, tentando colocar genes nesse embrião. Aliás, não foi nem no embrião, acho que foi... Eu não lembro detalhes, mas é algo relacionado com célula-tronco. Ele fez uma manipulação dessas células para que o embrião, a criança que viesse a nascer, tivesse uma imunidade à AIDS, né? E isso causou uma tremenda controvérsia, mesmo na China. E por quê? Porque, primeiro, esse cientista fez isso meio à margem desses mecanismos aos quais eu estou me referindo, certo? Então, esse incidente mostra que todo cuidado é necessário para que esse tipo de pesquisa ele renda os frutos que a gente espera que renda, sem que haja esses desvios, né? Mas, enfim, dar mais detalhes é um pouco difícil para eu dar. Professor. E a última pergunta é: quais são as técnicas e ferramentas mais utilizadas pelo seu grupo de pesquisa para análise de dados de bioinformática? Essa pergunta é bem mais fácil de eu responder. Porque isso diz diretamente respeito ao meu trabalho, né? E a resposta é a seguinte: eu vou ter que dar uma resumida, né, obviamente, mas eu diria que a gente usa 2 grandes grupos de técnicas, né? Primeiro, a gente usa técnicas que eu chamaria de mais tradicionais, que é de você, quando está tentando entender melhor um fenômeno biológico, você vai buscar ferramentas que sejam específicas daquele fenômeno biológico. Então, por exemplo, eu preciso entender qual que é a função de uma determinada proteína.
Então, existem aí uma prateleira de diferentes ferramentas que você pode usar para tentar predizer a função de uma determinada proteína. E aí o estudante, ele precisa estar ciente da existência dessas ferramentas e poder aplicá-las todas e juntá-las de alguma forma para chegar a uma conclusão da possível função que aquela proteína está tendo, né? Então, em alguns casos é possível, uma ênfase aqui do meu grupo é no desenvolvimento de novas ferramentas, né? Mas para você desenvolver uma nova ferramenta, você tem que ter uma compreensão muito profunda daquele fenômeno que você está querendo estudar, para daí poder usar técnicas que podem variar, podem ser técnicas da teoria dos grafos, podem ser técnicas de otimização combinatória, podem ser técnicas de aleatorização, essas montes de técnicas que existem, que vêm principalmente da ciência da computação, né? Estruturas de dados, algoritmos, e assim por diante. Bom, e a outro grande grupo de técnicas é justamente a aprendizagem de máquina. Então, a aprendizagem de máquina aqui no grupo é um grupo importante de técnicas, e a forma como a gente os utiliza é através desses pacotes prontos que já trazem as diferentes formas de aprendizagem de máquina, seja máquinas de vetores de suporte, seja redes neurais, já vem mastigadinho para você. Então, você só tem que pegar os seus dados e colocar de uma forma que esses pacotes aí permitam o tratamento, né? Então, basicamente, seriam... eu diria, na verdade, melhor do que falar de dois grupos, eu diria que é um espectro, tá? E esse espectro, numa ponta desse espectro, tem esses pacotes prontos ou programas prontos, e na outra ponta do espectro tem a programação, né? O aluno senta e ele vai programar alguma coisa com base no conhecimento que ele tem do fenômeno biológico que interessa, adaptando alguma técnica computacional para o objetivo em vista. Acho que eram essas as perguntas, né, Raquel? Não tinha mais nenhuma lá. Então, só agradecer mesmo o senhor por participar. A gente vai encerrando por aqui, a gente vai gravar e vai fazer edição desse vídeo, disponibilizar lá no YouTube, e eu envio o link para você quando estiver disponível também. Perfeito, Letícia. Tá bom, muito obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês. Vou aguardar, então, a versão do programa, e aí espero que vocês consigam disponibilizar isso no YouTube e que faça sucesso no YouTube, tá bom? Pode deixar, professor. Obrigada. Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.